Queridos amigos e irmãos, para nós, na data de hoje, um dia festivo, é a 52 aniversário, não é? 52ª data que comemoramos a Semana do Legionário da Campanha do Quilo, com uma série de atividades que acontecem nos diversos centros espíritas da nossa cidade e em Pernambuco, em homenagem àqueles tarefeiros anônimos que percorrem as ruas da cidade do Recife desde 1946, pedindo pão, pedindo a moeda, pedindo a ajuda de quem tem para auxiliar os infortunados, aqueles desvalidos da sorte e do cuidado da sociedade. Essa nossa atividade, que começa nas bases do cristianismo nascente para manutenção da obra, as obras assistenciais, conforme os próprios textos bíblicos, não é? Nas cartas paulinas e na obra do Chico Xavier, que é Paulo e Estevão. Então, a atividade perpetua-se, vem na figura do nosso Santo Agostinho, que foi peditório, esse vulto importante dentro do contexto do Espiritismo. Depois, o nosso querido irmão Francisco de Assis, que simboliza melhor do que ninguém a atividade de mendicância, de coletar essa ajuda. E depois Vicente de Paulo, a gente coloca como exemplo, até chegarmos aos dias de hoje, com a presença do nosso querido pernambucano Elias Alverne Sobreira, que em 1946, há 78 anos, partindo da Escola Espírita Maria de Nazaré, lá para o Instituto Allan Kardec, lá César Costa, promover esse trabalho que tomou força, principalmente aqui em Pernambuco, tomando conta tanto da sociedade, das ruas, das paisagens, e nada mais justo do que a homenagem que ininterruptamente a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo homenageia a todos esses tarefeiros, todos esses trabalhadores, que em nome de Jesus peregrinam pelas ruas, diante das pessoas, distribuindo a mensagem do Cristo, através da exemplificação das atitudes, e o exemplo maior, cuidar daqueles infortunados e menos assistidos. Que a divina paz de Jesus continue em nossos corações, e vamos acompanhar essa semana maravilhosa do Legionário da Campanha do Quilo. Chegamos mais uma Semana do Legionário. Hoje, dia 10 de março de 2024, a nossa Semana do Legionário prossegue, né? Terminando hoje, fechamento hoje, aqui na nossa Escola Espírita Francisco de Assis, em Camaragibe. E é sempre bom a gente estar sempre falando da nossa campanha, porque a Campanha do Quilo é um dos trabalhos melhor que tem para nosso aprendizado, que ele nos ensina a sermos fortes, mas sendo sempre o mais humilde possível, porque é o que Jesus nos ensinou. Quem quiser ser o maior, que seja o menor entre vós. E é isso que o aprendizado da nossa Campanha do Quilo faz, sermos os maiores, sendo os menores. Muito obrigado a todos vocês por prestigiarem mais uma vez a nossa Campanha do Quilo. Esperando vocês, todos vocês, na próxima Semaleg, ano que vem, em 2025. Glória a Deus. Que Jesus diz, certo? Nós somos convictos e temos que ser. Temos que estar sempre com Jesus. E nós somos os trabalhadores dele.
Qual é a nossa missão hoje? Chegar em cada lar de Camaragibe com muita alegria, não é? Com muita força, sorriso nos olhos, encarando as pessoas de frente, certo? E gritar a frase mais linda que a gente grita: campanha do quilo em nome de Jesus. Por quê? Porque a base do cristianismo nascente começa com o serviço de peditório. Onde está isso? Documento histórico na própria Bíblia, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo aos Romanos. Paulo é quem organiza o serviço de peditório, está bem claro. Não enxerga quem não tem olhos para ver, nem ouvido para ouvir. O que é a campanha do quilo? A gente trazer a comunidade para a obra do bem, o trabalho do bem, porque o centro espírita é de todos, lembrem disso. Nós somos o Paulo de Tarso, os Paulo de Tarso das novas eras. Nós vamos aos encontros dos gentios, levamos o espiritismo. Nós não ficamos dentro de quatro paredes, esperando que as pessoas venham, não. A gente vai de casa em casa, de porta em porta. Somos espíritas. Você já conhece a Escola Francisco de Assis aqui. Os dias de reunião é tal dia, venha. E como disse Chico Xavier diz claramente, está lá na obra da Sociedade Alta de Souza, certo? Bezerra de Menezes fala: o que é o legionário da campanha do quilo? É o consolador prometido por Jesus em forma de atitude. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Estão entendendo? Então a gente vai dizer na comunidade, não é isso? Então fica esse alerta para a gente. Com muita alegria, estamos aqui em nome de Jesus. Casa que nós visitamos aqui quando era pequenininha, bem pequenininha. Hoje estamos aqui, vamos homenagear quantos já passaram, quantos estão do outro lado da vida, nos acompanhando, não é? E o que é que a gente tem que ter hoje? Sorriso nos olhos, alegria nos lábios, em cada lar. Em nome de Jesus. Essa é a saudação da fraternidade que homenageia vocês nesse encerramento, 52 anos de atividades ininterruptas, desde 1972. Nunca falhamos uma semana, certo? E 78 anos de campanha do quilo no Recife, quando começou com o Sobreira, está aqui o Bani, esses heróis de Adalto, 7 mulheres sempre a maioria, 6 homens, a quem nós devemos muito. Eles são pioneiros, nós somos o continuador. Então, com a alegria da presença de Jesus entre nós, da espiritualidade, vamos seguir em frente. Eu gostaria de convidar a pessoa que está à frente dessa casa, o Charles, o que está então presidente, para que ele possa proferir a prece inicial. Charles, amigo. Povo, eu espero terminar a prece sem chorar. É muita energia, é muita força. É muito bom. Amado Mestre Jesus, dai-nos força para enfrentar a nossa jornada diária. Amado Mestre Jesus, obrigado, do fundo da alma, por realmente estar nessa oportunidade, acompanhado de bons espíritos, aqueles que nos regem, aqueles que nos auxiliam, e essa casa que me acolheu, me abraçou e me auxilia na jornada. Que a cada lar que nós formos hoje, possamos levar essa energia maravilhosa e o Teu nome. Que a cada lar que batemos na porta, ecoe também não só o som da palma, mas que ecoe o Teu verbo. Ilumina nossos caminhos. Nessa legião que sair da Tua casa hoje, levando energia a todos que precisam, e que vamos aprendendo a cada dia mais. Senhor,
Que hoje eu possa dar mais um passo a teu caminho. Que hoje eu possa seguir ao teu encontro. Ilumina cada um de nós, possamos sair daqui com pensamento no Altíssimo. Envolve-nos com muito amor. E que possamos trazer de volta a alegria do trabalho cumprido, a alegria do dever cumprido. E seguirmos a nossa jornada. Perdoa esse pobre aqui que está emocionado e feliz com essa rogativa. Que eu possa ser instrumento hoje, que eu possa ter esse mérito de ser instrumento da tua dávida. Enfim, com tua permissão, iniciemos nossa campanha do quilo no dia de hoje, que assim seja. Bom dia a todos. Trago um abraço fraterno de todos que fazem a Casa Francisco de Assis, em Jardim Brasil 2. Deus abençoe essa casa, a co-irmã, né? A Fraternidade Espírita, por esse trabalho maravilhoso da campanha do quilo, levando essa mensagem de amor. E o ponto que caiu aqui do Evangelho para a gente na manhã de hoje é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza. Prova da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderiam inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vaidade, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e fez-se insensível, egoísta e vã. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre o meio de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostra que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite estava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto
na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não dizer mal do próximo, não ser vã, nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso, o que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então fica dito, né? Essa frase é sempre interessante. Fora da caridade não há salvação. O que nós fazemos no nosso trabalho nada mais é do que a caridade andando. Quando nós batemos nas casas que nós vamos visitar, nós estamos fazendo a caridade por pessoas que elas não podem vir para doar. No entanto, nós vamos ajudá-las a essa doação que chegue às pessoas que estão necessitadas. Então, só temos que agradecer. O nosso coordenador da regional, já de São Paulo, estava com um livro que eu achei muito bonito, que ele estava com o livro nosso livro da campanha, que é de 1900 e... Essa aqui é a 4ª edição. Então, nada mais justo do que ele faça a... Vem cá, amigo, você lê os mandamentos, alguma coisa que você queira fazer. Nosso amigo Ferreira também é o nosso vice-presidente nesse momento, né, Ferreira? Olha aqui, ó. Olha, Ferreira. Ferreira, olha. 2ª edição. Bira. Ó, Ferreira. Leia aí os 10 mandamentos, se eu pegar aqui. Aí, sim. Primeiro, não, seguro. Perdoar a todo momento qualquer ofensa. Segundo, tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Terceiro, não procurar enxergar o defeito de ninguém. Quarto, elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Sexto, não comentar o mal feito de quem quer que seja. Sétimo, falar sempre no bem, no Evangelho e na moral de Cristo. Oitavo, não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Nono, ter muita paciência em qualquer experimentação. Décimo, não falar, nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Tem alguém aqui que vai fazer campanha pela primeira vez? Você e você. É interessante, né? Vocês vão ter hoje o privilégio de aprender, não é conosco, mas aprender com vocês mesmos como é bom fazer a campanha. Vocês vão sentir a alegria de fazer a campanha de Cristo com Jesus. Porque a campanha do quilo nada mais é do que um trabalho de Jesus. E quando a gente sai às ruas, em nome de Jesus, com aquela bonita frase, bom dia, é a campanha do quilo que pede em nome de Jesus. Não é isso, Toninho? E a gente sente aquela alegria de fazer esse trabalho. Porque esse trabalho, pelo menos comigo, ele me enaltece muito, ele me mostra sempre, eu aprendo cada vez mais com esse trabalho da campanha. O nosso amigo Edmilson, vem cá, Edmilson. Diga qualquer que você sempre diz. Qual é o segredo da campanha? Que a campanha tem um segredo. E Edmilson vai revelar esse segredo hoje? Fazer o quê? Vai revelar o segredo da campanha do quilo? A campanha do quilo tem um segredo para vocês. Quem é que está vindo pela primeira vez? Essa jovem aqui e a outra jovem também, irmã gêmeas vocês, né? Também, primeira vez, é como assim disse, a alegria de servir a Jesus, vocês vão sentir na cumplicidade da comunidade, como nós somos recebidos. E a campanha do quilo tem um segredo que vocês vão descobrir na próxima campanha, vocês podem ter certeza. Está na próxima campanha o segredo da campanha. Mas é isso mesmo. Então, cada dia, cada vez que a gente faz a campanha, a gente vai aprendendo mais. E o segredo da campanha é isso. E vamos fazer sempre essa campanha com amor,
com respeito. Gutenberg, rapaz, tem uma história. Ele era o coordenador da área da Torre São Lourenço. Aí ele chegou para mim e disse: Moa, faz um favor para mim, que eu estou meio doente, fica um tempinho aqui cuidando. Aí faz 8 anos que eu já estou cuidando desse serviço. Aí ele se escondeu de mim, mas graças a Deus ele está bem, só não está para fazer campanha. Mas, fale alguma coisa sobre a campanha para gente. Rapaz. Aqui o pessoal lhe conhece. Né? Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E é um dos mandamentos da campanha, né? Ter muita paciência em qualquer experimentação. E a campanha do quilo é isso, né? Temos que ter paciência. Chegamos às portas e portões, alguém nos recebe muito bem, o outro recebe com a cara meio, como nós dizemos no nosso linguajar, né? Meio feia, meio, né? Assim e tal, mas temos que ter paciência. E levar, né, a campanha do quilo a todos os locais aonde passamos, nas portas e portões, né, com aquela mensagem, né, que o próprio Jesus nos passou: amai-vos uns aos outros. Então, é aí que nós estamos com a campanha do quilo, né? A campanha do quilo, ela nos fortalece. Contei o Charles, né? Charles na área. Né? Então, Bezerra de Menezes é o nosso patrono da campanha do quilo. E ele está sempre conosco, não ele, digamos assim, né, em espírito, mas as equipes que estão conosco. Temos relatos, nosso irmão Antônio Alves, em determinada ocasião, em Caruaru, né, e à tarde, quando ele estava na palestra, ele falou um detalhe que uma das irmãs disse: eu entendi agora, porque eu via os vultos. Eu vi os vultos, né? Não foi, Antônio? Eu vi os vultos, era os espíritos, aqueles que estavam aprendendo, como falavam agora nossos irmãos, e os que estavam levando exatamente o conhecimento para aquelas pessoas que ali estávamos visitando. Então, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e continuemos com essa campanha maravilhosa nesse lar, né? Francisco de Assis está conosco hoje e sempre. Muita paz. Vamos passar a palavra para o nosso primeiro secretário, Tiago. Não, é só uma recomendação que a gente sempre faz na campanha do quilo, que a gente precisa fazer a campanha do quilo com calma. A gente não está aqui competindo para ver quem vai arrecadar mais quilos de arroz e de feijão. Agora, se tivesse alguma competição para a gente fazer na campanha do quilo, a gente poderia competir para quantos sorrisos a gente conseguiu dar, quantos bons dias sinceros a gente transmitiu na manhã de hoje, quantos abraços afetuosos a gente conseguiu dar nas pessoas que encontramos, quantos minutos a gente gastou para dividir o nosso ouvido com alguém que precise desabafar. Essa é a verdadeira contabilidade que a campanha do quilo faz. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, a campanha do quilo também tem uma importante missão de fazer a limpeza energética e fluídica das casas que a gente vai. Então, a gente sempre diz lá no Uniluz, que é o centro que a gente faz parte, que não existe casa fechada. Sempre tem alguém que está esperando uma mensagem, seja através da mensagem de papel, que a gente deixa presa na porta, quando a gente não encontra ninguém que a gente possa entregar pessoalmente, mas também a nossa mensagem espiritual de pensamento, que é a nossa prece. Então, toda vez que você chegar em uma casa, bater, não tiver ninguém, faça uma prece, deseje o melhor para as pessoas que vivem ali, convide também os espíritos que ali, porventura, estejam a vir visitar a nossa casa, o nosso centro espírita, no caso que está recebendo hoje, que é a Escola Francisco de Assis, porque a gente também faz esse trabalho de socorro espiritual. E, muito importante, a gente manter sempre o nosso pensamento elevado. Por quê? Porque é a nossa energia que a equipe espiritual vai utilizar
para poder se fazer visível, para poder socorrer. Então, nós também somos passistas nesse trabalho da campanha do quilo, doando a nossa melhor energia. Para isso, a gente precisa estar com o pensamento elevado, conectado a Deus, conectado a Jesus, para que a gente possa desempenhar bem esse trabalho. Tá certo? Mas tenho certeza que cada um que está aqui está preparado, certo? Teve no sono anterior, em desdobramento, a gente esteve reunido, e hoje é só uma conclusão do trabalho que a gente já começou na espiritualidade, que é o trabalho da campanha do quilo de porta em porta. Se tiver alguma dúvida, peça ajuda, a gente sempre anda em grupo para poder nos auxiliar uns aos outros e assim a gente fazer a nossa campanha do quilo em paz e harmonia no dia de hoje. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Repasso aqui para finalizar. Vamos nos concentrar para fazer a prece inicial. Então vamos todos aquela sintonia com Deus, né? Vamos pedir a Charles que profira a prece inicial. Charles. Boa tarde mais uma vez. Vamos nós. Queridos, alguns de vocês que não vieram de manhã, nós tivemos a campanha do quilo gigante. E aí vocês estão vendo aqui vários trabalhadores que vieram de manhã. Continuam aqui para dar continuidade, né? Redundante aí a palavra, nos trabalhos, tá? Convidamos a todos para ficarem alerta para o próximo trabalho que a gente vai fazer em campanha do quilo gigante, tá certo? E é isso. Vamos permanecer em prece, estamos em prece, vamos permanecer em prece. Desde cedo estamos aqui na labuta. Como a gente sempre diz, na casa do Pai tem sempre trabalho. Então, estamos aqui trabalhando desde sempre. Vamos dar continuidade, fazendo a leitura rapidinho, para passar para a nossa irmã Ana. No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também ao homem, vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no acesso. Como pensais, viverás. Repito, como pensais, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te, enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece
traduzindo aspirações ardentes de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude. E é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficariam cheios de Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora facilitou-lhes o Espírito. Não ouvides que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renova-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, em que tu mesmo possa perceber. Então, rapidinho, nossos pensamentos, o que nós pensamos. A teia, ela vive no centro da a aranha, obrigado, vive no centro de sua teia. Nós vivemos no centro de nossos pensamentos. Vigiai e orai. Então temos que nos vigiar com nossos pensamentos. Se a gente diz que o dia está quente, que é um calor, que ai meu Deus, que a gente vai viver louco. Está quente, ok, está certo. Por causa disso eu vou parar, não vou me movimentar? Não. Aí eu passo o dia pensando negativo, vendo esses programas que a televisão chega a pingar de sangue. Aí eu vivo vendo coisas ruins, vendo no mundo do WhatsApp, ou no mundo do Instagram, no mundo da mídia social, sendo bombardeado por situações deletérias. Aí quando chega no final do dia, eu estou com o coração amargurado, estou angustiado, estou chateado, aí digo que foi quem? O obsessor. Fui eu, que gerei energia, trabalhei a energia etérea que está ao meu redor, trabalhei tanto ela que ela fosse negativa, que ela tá bom, você é negativa. E ainda mais eu digo, nem o obsessor consegue se aproximar, que faz, não, aí não dá nem para mim, ele está tão carregado que eu não vou nem chegar perto dele, deixa ele só, senão eu vou ficar louco. Então tenhamos cuidado com nossos pensamentos. Ele é uma prece. E quem acha que a prece é a única forma de chegar ao Pai, está enganado. Não ache não, tenha certeza. Ela é a única forma da gente chegar ao Pai. É a única forma da gente se comunicar. E os pensamentos é culto à prece, tá certo? Enfim, reflitamos, vamos ver o que é que a gente pensa, para depois a gente não dizer, não, eu falei sem pensar. A língua não tem comando não, ela é um músculo, a gente pensa antes de falar. A gente só tem que ter cuidado. Lembra lá do filme Nosso Lar? Quando tiver vontade de falar, bota água na boca e não engole, para não falar besteira. Oremos. Amado Mestre Jesus, bons amigos que aqui se encontram, que continuam nesse dia maravilhoso, festivo, que possamos então ter cuidado com nossos pensamentos. Vamos emanar bons pensamentos, vamos nos envolver com bons pensamentos. Receber essa luz que vem do sol, carregada de energia positiva, deixa que ela penetre em nós. Deixemos que ela nos fluidifique. São energias positivas. Que ela nos ajude, auxilie a caminhar. Somos um ser que precisamos de luz. Então, que permanecemos na luz, com o teu auxílio. Que hoje à tarde, nessa palestra que está por vir, possamos compreender, assimilar e pôr em prática os ensinamentos que vêm do alto. E com tua permissão de todos, que iniciemos nosso trabalho na tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde. Que eu acho que vocês não tinham me ouvido. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a luz dos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, esteja conosco. Então, me deram um tema, Moacir, me deu um presente, e eu agradeço por esse tema maravilhoso, a alegria de fazer a campanha do Quilo com Jesus.
Foi Antônio Alves? Não me apresentou, não foi? Eu sou Ana Isabel Bezerra de Melo, da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo de Pernambuco. E sou responsável pela instituição espírita que funciona dentro da instituição da Campanha do Quilo. Somos duas em uma. Então, nós estamos lá com o trabalho do Centro Espírita, com muito carinho, com muito amor, acolhendo a todos que chegam, os espíritos, os encarnados e até outros e outros. Então, o tema é um presente, porque a alegria, ela faz parte da nossa vida. E com Jesus, ela duplifica, triplifica essa alegria. E fazer a campanha do quilo mais ainda. E a gente vai vendo no contexto, né, onde a gente se enquadra o trabalho da campanha do quilo nessa alegria imensa de fazer esse trabalho e com Jesus. Alegria é felicidade? É o caminho, né? A felicidade não é deste mundo, Jesus Cristo dizia. Mas nós podemos ter momentos felizes. Nós podemos ter momentos alegres. E a alegria é uma representação da felicidade. Joana de Ângeles disse que a gente não tem ela por completo ainda. Mas a gente tem momentos. E momentos como este, por exemplo. Foi feita uma pesquisa americana na Universidade de Boston, onde os cientistas botaram pessoas para assistir o filme de comédia, romance e religioso. Mediram a imunidade antes. Botaram outro grupo para assistir filme de terror, sexo explícito e violência, guerra. E aí, depois de assistirem às sessões, os cientistas mediram a imunidade daqueles grupos. Qual foi a imunidade maior? O que estava baseado na alegria, naquilo que lhe dava prazer, naquilo que lhe dava felicidade, naquilo que lhe proporcionava positividade. Tenho certeza que depois dessa tarefa da campanha do quilo gigante, Moacir, a imunidade de vocês está lá em cima. Mas lá em cima. E o médico das nossas almas, Jesus Cristo, e o médico Bezerra de Menezes, com certeza, trabalhando aí nas doenças psicossomáticas que a gente traz das nossas reencarnações passadas. E isso é um trabalho que cura. Isso é um trabalho que traz alegria. Isso é um trabalho que traz satisfação. E isso representa alegria. Todos vocês estão alegres ou não? Ainda bem. Aí já fica mais fácil para mim aqui, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu tive a ousadia de colocar o retrato de Maria Santíssima, que foi indicado por Chico Xavier ao pintor. Eu tive a ousadia de fazer essa montagem, gente. Me perdoe, né, o autor do quadro, eu não consultei ele, mas eu tive essa ousadia de colocar. Então chega quem? O anjo Gabriel, jubiloso de alegria. E a primeira grande notícia que dá a Maria: alegra-te. Começamos o reino com alegria. Quem disse que Jesus era triste? Quem disse que Jesus vivia cabisbaixo? Quem disse isso, Antônio? O anjo Gabriel já começou a dizer a Maria Santíssima: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, a alegria, a felicidade começa a reinar. Basta que busquemos. Eu quis colocar esse slide porque muitas vezes os reis magos, eles passam completamente desapercebidos num sinônimo
e no objetivo maior, que foi a narração da vinda desses reis. Cada rei desse representa uma raça dominante naquela ocasião no planeta Terra. Baltazar, a raça negra, Melquior, a raça branca, e Gaspar, a raça amarela. As três grandes raças, Jesus Cristo, ainda menino, conseguiu trazer, unir e dizer: vocês têm que viver em harmonia. Vocês têm que viver em plenitude juntos, sem nenhuma diferença. Coloca o menino Jesus, chamado o menino Deus, coloca as três grandes raças juntinhas. E nós olharmos aqui o nosso salão e está representado as três raças. Mesmo porque o brasileiro em si tem tanta miscigenação, não é? Que a gente não sabe dizer que raça que a gente é. Mas o importante é nessa alegria incontestável de Jesus, já para demonstrar que nós não temos nenhuma diferença, a não ser as qualidades morais que ainda cada um está burilando. E aí vem Jesus e diz: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Jesus vem trazendo a boa nova. E que boa nova é essa que provoca tanta alegria? Vamos lembrar? Quando Jesus adverte Pedro e diz: Pedro, embainha tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acaso pensais que eu não poderia pedir ao meu Pai para mandar 3 legiões de anjos agora? Jesus está falando de quê? De um reino, de uma outra morada. E aí ele vem e diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele assevera isso. Só que a gente não pensava que a gente teria outras moradas, a não ser o céu, o inferno, o purgatório e o limbo. E essas moradas não interessam a gente, porque a gente não iria para o céu. Não sei, né? Pode ser que alguém que aqui realmente vá direto para o céu, mas pelas colocações de estarmos sendo legionários, fazendo campanha do quilo, nós não iríamos direto para o céu, a gente iria para o inferno ou purgatório, não é, Moacir? Tem criança? Iria para o limbo. Bem, então Jesus vem e fala a Pedro: eu pediria a meu Pai e ele enviaria. E de onde viriam esses anjos? De que parte do universo? De que morada? Então tem. Quando interrogado por Pilatos, ele diz: tu sois reis? E Jesus: sim. E se fosse necessário, no meu reino, né, deste mundo, e se fosse necessário, eu pediria e viria aqui minha gente para me libertar. De onde viria? De onde viria essa gente, esses anjos? E aí Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh, que alegria de notícia que Jesus nos dá. Porque aí a gente começa a ter outras perspectivas de vida. Nós começamos a vislumbrar locais que não sejam o inferno nem o purgatório. E aí o nosso irmão Charles citava o nosso lar. E aí o Chico Xavier, com a sua obra memorável, fala dessas moradas. Fala desses locais, asseverando a mensagem de Jesus. Na última ceia, chamada Santa Ceia, olha, gente, são tantos ensinamentos nessa passagem que a gente passaria aqui horas a fio só meditando. Com certeza, um seminário acho que seria pouco, viu, Charles? E aí, uma dessas passagens, Jesus diz: se guardar os meus mandamentos, serei constantes no meu amor.
como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu os amei. E Jesus fala de novo da alegria. Estamos percebendo que o Evangelho de Jesus é alegria? E que o Evangelho de Jesus não é tristeza? Que o Evangelho de Jesus não é melancolia? Que o Evangelho de Jesus é sim alegria. E ele fala: a minha alegria eu vos dou. Então, se ele dá a alegria dele, porque nos ama e pede para que a gente ame um ao outro, significa que nós somos alegres com os nossos. Numa outra passagem, que a gente não vai dar para citar aqui, e ele fala sobre os amigos. Ele disse: não vos chamo de servo, eu chamo de amigos. Porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu falei tudo para vocês. Então eu sou amigo de vocês. Que alegria maior não poderíamos ter nós, sabendo que Jesus, ele é o nosso amigo de todas as horas, como a gente costuma dizer. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus assevera: olha lá, Edmilson, se você não veio para ser feliz aqui ainda não. Rejane, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não estou exemplificando para vocês? Tem bom ânimo. Vocês tereis aflições? Sim, sim. Nós teremos aflições. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse a verdade. Ele não, como a gente faz com os nossos que vêm às vezes consolar: oh, meu querido, não é assim não. Olha, você está vendo coisa onde não existe. Não, você está passando por isso, você está com câncer, você precisa se conscientizar para fazer. Não é isso que a gente tem que dizer? Mas às vezes a gente diz: não, olha, vai dar tudo certo, o tratamento é 100%. Jesus disse a verdade: vós tereis aflições, mas eu venci o mundo. Como ele diz assim: se eu venci, vocês também vão vencer, por que não? Encham-se de bom ânimo, encham-se de alegria. É a alegria que Jesus fala. Ai, ai, Jesus vem. Fora da caridade não há salvação. O senhor Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Precisava de alojamento e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste me ver. Evangelista Mateus. Resume o trabalho da campanha do quilo. Resume o caminho para que a gente possa começar a buscar o caminho para a felicidade. Digo isto porque o senhor Allan Kardec, esse era sábio de natureza. Esse, como dizia Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Ele era amigo de Jesus. Ele confabulava com Jesus. Ele não precisava da mediunidade de ninguém para falar com Jesus. Ele era da corte celestial de Jesus. Ele era não espírito comum. Não era só um professor. Não era nada disso. Ele está lá na governadoria com Jesus.
Quem conhece a codificação sabe que ele dialogava com Jesus sem precisar de médium. Fala, Antônio. Isso, JC, a intimidade, hein? JC. Entendeu? Então, ele chegou a corrigir uma das mensagens recebidas do médium de Jesus. Senhor, olha só, eu acho que assim ficaria bem melhor essa frase aqui. Sabe o que Jesus disse? Faça como você achar melhor. Gente, que grau de intimidade é essa? Que grau de intimidade? É muito mais do que um amigo. É da governadoria de Jesus Cristo. Faz parte, é um membro da governadoria de Jesus. E aí o senhor Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 922. A felicidade terrestre relativa à posição a cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. Veja que ele assevera. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Vejam a pergunta que ele faz. Com relação à vida material, gente, quebra aqui muito. É a posse do necessário. É a posse do necessário. Para que eu quero 3 carros, 4 casas? Para que eu quero os tesouros? Para que eu quero meus baús, minhas ações? Bem, Moacir, ele está dizendo, né, que com relação à vida material, é a posse do necessário que dá felicidade. Quando muita gente acha que a conta bancária lá em cima e os bens é que traz felicidade. Mas Kardec diz, pergunta e a espiritualidade responde. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É a fórmula da felicidade. Tão simples a resposta, né? Tão simples. Mas a gente está longe, a gente está perto. E aí a gente vem Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo conhece esse capítulo, não conhece? Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Uma mensagem não poderia ser São Vicente Paulo. Gente, essa mensagem, a beneficência, vocês conhecem, ela tem umas 3 páginas no meu Evangelho. E ela é composta de 5 mensagens. 5 mensagens. A gente só tirou uns trechinhos, considerando que todos os espíritos conhecem o Evangelho, né? Vamos lá. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixar de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abre-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Vocês estão ou não estão felizes? Vocês fizeram ou não fizeram bem hoje? Olha só, São Vicente Paulo, viu? São Vicente Paulo que está dizendo isso aí. E quem não fez a campanha do quilo, não tem problema, porque nesse momento nós estamos nos enchendo de alegria também. De júbilo pela presença da equipe espiritual que está aqui conosco. Adiante, vamos encontrar, no mesmo capítulo, o Adolfo, bispo de Argel, onde ele diz: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros, suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Perfeito. Adolfo foi no X da nossa questão. Nada, diante do bem que a gente fizer, nada tira a alegria íntima que a gente sente. O bem-estar que é proporcional a gente. Por isso que os cientistas diziam que aumentava a imunidade. Quando você se sente bem, quando você está alegre, quando você faz o bem, você aumenta a
sua imunidade. Você se torna uma pessoa melhor. Mais uma do bispo de Argel, Adolfo. Desta vez, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu só peguei os trechinhos onde trata diretamente da alegria. Vocês estão percebendo, não é? A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Ai, já identificamos um cruel, né? Chegamos a identificar um opositor cruel à alegria, Luzinete. Identificamos. Mas não foi só o bispo Adolfo que reconheceu que o egoísmo, o orgulho, ele é um adversário grave para a nossa alegria interna. Quem conhece Santa Irene? Antônio Alves conhece. Mais alguém? Quem foi Santa Irene? Diga, Antônio. Dizem que é Cáritas. O senhor Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, disse que a mensagem que ele tinha recebido no dia de Natal, assinada por Cáritas, era Santa Irene, que morreu martirizada em Roma. Sabe por que ela morreu martirizada em Roma? Porque ela tinha uma Bíblia. E o imperador Diocleciano, que foi um dos grandes assassinos e perseguidores dos cristãos, ele mandou executar com extrema violência todos os seguidores de Jesus Cristo. E Irene, ela era conhecida pela bondade, pela misericórdia que ela tinha para com os pobres e necessitados. Encontrada a Bíblia com ela, foi presa, estuprada, desnuda e queimada viva. Bom, são poucos que suportam, né? E aí, a prece de Cáritas, nossa irmã Luzinete Lopes. Tá onde, Lu? Olha, quarta-feira, lá na sessão doutrinária, ela fez, na sessão mediúnica, não foi? Ela fez a prece de Cáritas. Luzinete, eu não consigo. Que ela é tão maravilhosa, ela toca tão profundamente a alma da gente, que só aquela prece já eleva o nível de felicidade, de compreensão, de entendimento desse espírito chamado Cáritas. E aí ela leva, senhor Allan Kardec, conhecendo o trabalho que essa comunidade intitulada Cáritas fazia, ele mandou uma pequena arrecadação financeira da Revista Espírita para essa instituição. E de volta ele recebeu uma mensagem dela, da nossa querida Irene, que se chama, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Cáritas, ela agradecendo. Aí ela dizia, isso é o texto do senhor Allan Kardec, a caridade é suave e merece que se pratique. Diz ela, lembrando que pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa de trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. Fantástico, não é? E os legionários da campanha do quilo arrecadam os bens que vão para abrigos, crianças e famílias em estado de vulnerabilidade. Trabalhadores que, por vezes, não têm condição mínima de viver com o que chega de recurso financeiro à sua mão. Então, a campanha do quilo
ela faz parte hoje, no cenário nacional, não só como era antigamente para abrigos e creches, mas para as famílias em estado de vulnerabilidade. Não é isso? Kardec fazia silenciosamente. Gente, a maioria dos espíritas não sabiam que Kardec fazia isso na rua, nas crianças aleijadas, deficientes, porque ele aprendeu com Pestalozzi isso. Muitos espíritas não sabem, ele fazia a campanha do quilo. Fazia o peditório, como ele mandou para a instituição de Cáritas. Ninguém nem sabia disso. Bem, uma pergunta aos universitários e ao Enem. Quantas mulheres assinam a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo? Eita! Bem, que me conste, Cáritas. Pouquíssimas mulheres, mas uma delas, Rainha de França, mas uma delas, Cáritas no universo até espiritual masculino. Todo Bezerra, me perdoe aí, viu? Vamos adiante. E aí, quem não conhece esse lindo homem, esse lindo espírito, que aí em consonância com a doutrina espírita, em consonância com o Evangelho de Jesus, vocês viram, eu busquei lá do Evangelho as passagens da alegria, falando sobre a caridade. A gente foi no Livro dos Espíritos, e a gente foi no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente chega, Bezerra de Menezes. Isso aqui foi extraído do livro O Bom Combate. Dentre as muitas finalidades a que se destina, tem uma principal, que consiste em alijar dos nossos corações o orgulho vaidoso e egoístico. Foi mais por essa razão do que pela necessidade material dos famintos do corpo que teve início a tarefa aludida da campanha do quilo. Lindo, né, gente? Feitosa falou, lembrou. Então estamos em sintonia, eu e Feitosa, nós estamos. Todos nós, não, Edmilson. Gente, isso é magnânimo. Porque ele diz praticamente a mesma coisa. Lembra do bispo Adolfo de Argel? Que falava do orgulho, que era um entrave. Adolfo de Argel falava. São Vicente de Paulo falava. O senhor Allan Kardec falava. E Jesus Cristo falava. Mas o nosso orgulho é tão grande que a gente tenta não falar. Esconder. Né? Eu vou chegar lá, Antônio Alves. Na quarta-feira, no aniversário da instituição, nossa, que a gente comemorou lá, a nossa irmã Luzinete, agora não é a Lopes Oliveira, que está aqui presente, ela foi a palestrante da noite, e aí ela disse, sabe por que o anjo Ismael pediu para Bezerra de Menezes fazer um trabalho intensivo, que a gente chama de curso, né? Elias Sobreira chama o curso extensivo, para combater o orgulho e a vaidade. Aí eu fiquei, né, ali olhando Luzinete. Aí ela disse, porque o nosso Brasil é preconceituoso. Não foi, Luzinete? E eu fiquei refletindo ali. Eu até então, Luzinete, eu não tinha pensado neste aspecto. E aí quem é preconceituoso é o quê? O orgulhoso. É egoísta. É um vaidoso. Não é? É um vaidoso. Por isso que a gente colocou lá os 3 reis magos, trazendo todos os 3 e dizendo, são todos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Precisa só se unir mais. Conhecer uns a diferença do outro. Conviver. E aí, o senhor, doutor Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa
a campanha do quilo, mentor espiritual da própria instituição, chamou Elias Alverne Sobreira e determinou. Ué, o anjo Ismael determinou a Bezerra. Bezerra tinha que também determinar alguém. A hierarquia, né? A hierarquia. E aí, doutor Bezerra disse, Elias, preciso de você. Precisamos que você faça o trabalho. Inicie lá no Nordeste um trabalho. E aí deu uma incumbência. Estou certo, Antônio Alves? Começou o trabalho da campanha do quilo. E aí Elias Alverne Sobreira disse, para quem continuar o trabalho? Todos nós que estamos aqui. Somos herdeiros. Somos herdeiros. Um legado, né, Charles? Herdeiros direto. Ninguém aqui vai brigar por essa partilha dessa herança. Todos nós aqui, Moacir, somos herdeiros direto. Cada um agora cultive seu talento e multiplique. E multiplique. Levando bem, levando alegria, colhendo os bens materiais que são necessários para que o trabalho corresponda àquilo que o nosso Pai amado Deus quer de cada um de nós. Confere, Admilson. Isso. Evangelho no coração, vamos que vamos, né? Ali, Antônio Alves, se eu vinha para casa Francisco de Assis, eu tinha que citar o Francisco, somos todos amigos, todos irmãos, um grande trabalhador do Cristo, um grande missionário. Na sua simplicidade, e era chamado e conhecido como o pobrezinho de Assis. Gente, quem deu esse título a ele? Ele é o homem mais rico de Assis. Porque o coração dele era um tesouro que só tinha preciosidades. E aí, no nosso julgamento era o pobrezinho de Assis. Mas não é. É um homem maravilhoso com uma missão dada. A gente aqui não vai chegar nas reencarnações, né, de Francisco. Antônio já disse, João, o evangelista. Então, chegando a este homem, ele tem uma notória representatividade. Ele habita em cada um de nós. Quem aqui no seu inconsciente coletivo não tem a oração de São Francisco de Cor? Não vou pedir para ninguém orar não, viu, aqui. Mas eu tenho certeza que cada um aqui sabe. Senhor, fazemos um instrumento, foi cantado aqui. Tá vendo? Parece para sair, Senhor, fazemos um instrumento de vossa paz. Onde houver tristeza, eu levo alegria. Gente, é uma sintonia da equipe espiritual perfeita. Nós é que por vezes, e muitas vezes, estamos fora dessa sintonia. Mas nada como trabalho, nada como uma reunião, nada como oração, como o nosso irmão Charles fez a leitura sobre a oração. Nada como esses instrumentos para nivelar o nosso equilíbrio e a nossa tranquilidade. Então, este Francisco de Assis é mais um grande missionário que veio mostrar a gente quais são os valores que enaltecem o espírito. E ele fazia o trabalho cantando. Ele ia de porta em porta buscar o alimento para aqueles pobrezinhos, sim, de Assis e das redondezas. Mas cantarolava, e isso atraía principalmente os pássaros que chegavam na sua companhia. Rei Davi. E o que o rei Davi tem a ver com a história?
da gente aqui, Ana, sobre a felicidade, sobre a campanha do quilo. Bem, o rei Davi foi um dos reis mais extraordinários que é contado nas Sagradas Escrituras, conhecida como a Bíblia. Ele chegou ao ponto de estar tão triste, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E ele então, conta-se que para afugentar a tristeza, a melancolia, ele cantava e tocava harpa. É tanto que esta imagem está o rei Davi com a harpa, e nessa meia tristeza dele, depois que ele compreendeu Deus, na sua profundidade, ele tornou-se alegre. Quem conhece o Salmo, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que tu me conheces, quer sentado ou quer andando, conheces todos os meus pensamentos. Se eu subo até o céu, eu sei que encontrarei contigo, mas se desço aos precipícios, também aí eu te encontro. Lindo, né? Mas eu não vou declamar o salmo todo, porque acho que vocês também no inconsciente coletivo têm. E ele, a partir deste salmo, conta-se que ele tornou-se uma pessoa alegre. Porque aí ele entendeu que ele não era Deus. Ele entendeu que tinha um Deus maior. Ele entendeu que tudo que ele tinha não lhe pertencia. E aí a gente já sabe, por conta do nosso Mestre Jesus. Bem, no nosso caminhar, a gente encontra sempre os legionários. E os legionários tendem a demonstrar exatamente a alegria de ser legionário. É como se fosse, vou usar a palavra inadequada, é como se fosse um orgulho. É inadequado, tá certo? O orgulho. Mas é uma gratidão, uma gratificação tão íntima, que cada um, na sua essência, expressa a alegria que proporciona o trabalho da caridade. Que proporciona você estender a mão para o seu próximo. Que você proporciona trazer o obro material, mesmo que seja R$1. Às vezes a gente não consegue muito, mas você conseguir R$1 é tão importante, aquele R$1, que vai se juntar aos outros. Aqui talvez vocês, a maioria, não conheça, mas a gente recentemente retornou ao mundo espiritual. Luiz Honorato, que foi muito tempo, né, dirigente da Casa dos Humildes, Comissão Estadual do Espiritismo, do Conselho Deliberativo da Campanha do Quilo Nossa, né, da Executiva. E eu participei de muitas reuniões com o Honorato, achava ele sisudo, fechado. Mas tinha hora que ele dava uma gargalhada, que eu ficava assim olhando. Meu Deus, ele sorri, ele é alegre. Né? Quando falava do trabalho, principalmente da campanha do quilo, da Casa dos Humildes, ele expressava a alegria do trabalho. E aí a gente vê em Seu Marinho. Ah, como Seu Marinho encantava, com o jeito simples dele, né? Era um afrodescendente bonito, né? Um amor, né, Toninho, né, Luzinete? Expressava nos seus poros a felicidade de estar fazendo o trabalho do Cristo. Chegava com aquele jeitinho mansinho nas reuniões do conselho, mas quando abria a boca era um amor. As palavras que ele dizia, só doçura, só doçura. Galdino, gente, Galdino tinha os olhos azuis que qualquer mulher se apaixonaria por ele. Era lindo os olhos de Galdino. E a voz também, viu? Era uma voz de trovão, né, Antônio Alves? A voz de trovão. E Galdino chegava com aquela voz poderosa, com aquele olhar, mas era amor.
era brandura, tranquilo. É a Regional Jardim São Paulo, lá bem tranquilo, na dele. A gente vem para Écio, um jeitinho tímido, da jeito que ele tinha, mas bom samaritano, mas chegava a expressar a alegria, a desenvoltura de defender o trabalho da campanha do quilo. Rivaldo foi meu professor. Reunião mediúnica, ele foi meu instrutor espiritual. Rivaldo era uma figura. Rivaldo, se tu estiver por aqui, eu estou procurando falar bem certinho, viu? Mas era uma pessoa maravilhosa. Participou ativamente da campanha do quilo. Vivia a campanha do quilo. Dona Vitória era meio carrancuda, não era, Luzinete? Mas alegre. Era amor de pessoa. Vitória, tu estás aí, né, escutando? Bem, escuta, viu? Vitória, tu às vezes era uma alegria só. Naquele conselho cheio de homem, poucas mulheres. Contava eu, Luzinete e ela, né? E aí, Dona Vitória, quando se soltava, né? Era aquela pessoa mais alegre, feliz. Tinha uma vida tão simples, tão tranquila, como dizia o senhor Allan Kardec. O pouco material lhe satisfazia. Chegamos a Cícero. Antônio Cícero, está no mundo espiritual? Eu vinha conversando com o Luzinete. Eu pedi tanta intuição, não me deixa errar, não. É Cícero, mas aí esse é o Cícero. Esse é o outro Cícero, né? Que também trabalhou ativamente. Cícero, quando estiver em Fortaleza, né? Ceará, ele foi para lá. Olha, me ouve aí, viu? Ouve aqui a gente. A nossa alegria está falando teu nome. Alexandre era uma figura. Era sempre com Écio que ele iria junto, né? Alegre, meticuloso, né? Dessa regional daqui. Ele está aqui, Alexandre Júnior? Não. Não, né? Pronto. Então, seu Alexandre, que participava dessa regional, que com certeza era também muito alegre. Aqui eu deixei por último Fernandinho, Cenáculo Casa de Maria, né? Era uma pessoa maravilhosa. Então a gente faz uma referência a esses legionários, né? Menos que o seu Cícero, que eu botei no mundo espiritual, né? Mas é outro Cícero de Dois Unidos, né, Luzinete? A gente vinha conversando, que a gente não tinha a certeza. Que ele faleceu. Então, aqui a gente faz uma doce e suave homenagem a todos os legionários. E o próximo palestrante é Edmilson Antônio. Vou botar o retratinho de vocês, desencarnado. Daqui a alguns anos. Não, daqui a muitos anos. Viu, Moacir? Eu também. Viu? Vai demorar muito, gente. Vai demorar 50 anos. Viu? 50 anos, tá bom? Pronto. Então, assim, a gente quer lembrar, né, dos legionários dessa forma, Luiz, né? Não, a gente tem que fazer porque eles estão aqui, ó. A maioria deles estão aqui hoje com a gente. Eu recebi uma comunicação que eles viriam hoje aqui. Não encheu de alegria? Então tem que dar alegria sempre. Eu chego no novato, esse motivo do assusto. Perfeito. Por isso que eu disse, Edmilson, algumas vezes, né, sisudo, né, mas era em defesa da causa. E a gente ali... Isso. Foi nossa conselheira por muito tempo. Marluz também, né? Bom, mas não está na estrelinha, tá certo. Ó. Tá na estrelinha não, tá certo, né? Aí teve o Antônio Vicente Guia, depois a gente teve aqui a Adalfo Patrícia de Carvalho, que é o fundador da casa. Teve Francisco,
Gente, eu sei que tem muita gente aí, nosso irmão está lembrando, mas eu coloquei esses porque foi o que eu convivi, né, lá, principalmente no conselho, né, mas eu acredito que essa sala aqui, esse ambiente, está cheio de legionários que participaram com alegria. Muitos deles guiam os passos da gente hoje, né? Quantos legionários espirituais não foram com vocês, ladeira abaixo, ladeira acima? Vamos, aguenta, o sol está quente, mas aguenta um pouquinho, vai. Eu fiz isso muito tempo. Essa área aqui era minha, eu fazia, vamos lá, empurrando. E é assim que a gente lembra esses queridos legionários. Porque, com certeza, muitos de vocês serão lembrados também. Podem acreditar, muitos de vocês. Isso, pode não lembrar agora, né, Luzinete? Mas assim, o carinho que a gente tem uns pelos outros, que é isso que se chama fraternidade, né? Que é isso que se chama fraternidade. É o cuidar um do outro, é a amizade um pelo outro, é essa ligação que nunca mais ela vai se partir. Nunca mais ela vai se partir. Vamos estar conectados, ligados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, gente, o que isso tem a ver? Essa fotografia... Oi? Eu trouxe, Antônio, porque é maravilhoso. É São Francisco, é a casa dele. Gente, vocês querem que eu passe rápido e logo? Deixa um pouquinho, né? Ó, vamos falar dela. Gente, essa foi a estrela dos 78 anos da campanha do quilo do aniversário. Antônio Alves colocou no grupo da instituição e eu, alegria. Ele disse que ela colocou alegria na casa, em todos os legionários. Não, vai ser. Ela vai estar no slide. Ah, sim, ela vai ser conhecida. Quando nós fomos chegando com a casa, essa viela era fechada com cadeado, ninguém entra. É, os cadeados. Aí o homem saiu e disse assim: estou deixando o cadeado aberto. Vocês entrem na casa de Dona Lúcia, que minha mulher, eu já deixei o pacote separado. Aí nós entramos tudinho. Quando eu fui entrando por último, estava a festa aí, todo mundo querendo dar mensagem. Descobriram o nome? Bem, é quase um caramelo e todo caramelo é atrevido e é fotografável, né? Eles adoram isso, não é? Viram estrela, né? E ela é uma ela. Pronto, bem, vamos, acho que tem cara de... Olha o olhar, gente, por isso que eu botei o reino animal jubiloso de alegria, pode participar do trabalho da campanha do quilo. Olha só como é que ela pega a mensagem. Ela pega bem direitinho, gente. Protegeu todo mundo. É para a gente sentir que o reino animal, ele participa também. Porque interfere na atmosfera espiritual. Eu achei fantástico. Quando o Antônio postou no grupo, eu digo, não, ela vai. Está repercutindo na Bahia? Repercutiu aqui na palestra de hoje. Eu não podia deixar de trazer essa lindeza aqui para dizer que até os animais, que são nossos irmãozinhos, conforme Francisco de Assis também dizia, né, são os nossos irmãos no estágio de inferioridade, que eles já conseguiram assimilar e proteger um trabalho como esse da campanha do quilo. Como dizendo aqui, estou aqui, né? Se não tem ninguém para receber a mensagem, recebo eu. E recebeu. E fez a festa, a alegria, que é o trabalho da campanha do quilo, é a alegria. E nosso irmãozinho participou. E essa foi a fotografia no domingo, lá na nossa instituição. A gente pediu autorização a cada um dos companheiros para publicar. Foi o trabalho da campanha do quilo do domingo. A maioria
boa parte está aqui no salão, e a gente dá uma olhadinha nas carinhas, gente. Todos sorrindo, todos alegres. Gente, depois de um trabalho exaustivo, cansativo, ajuda para tirar uma foto, aí, eu estou cansado, já ainda vai tirar foto. Mas essa daqui, todo mundo, ó, saiu bonitinho, feliz, demonstrando a alegria de fazer um trabalho como esse. Então, essa alegria é a alegria do Espírito. Com certeza, é o efeito do trabalho no nossa alma, no nosso espírito. É o que São Vicente de Paulo dizia, é o que Adolfo, bispo de Argel, dizia, é o que Carita dizia. Nada vai ocultar essa alegria, nada, nenhuma tristeza, porque acham que esses nossos irmãos aqui não tem problema? Tem, todos sim. Todos têm aflições, Jesus não dizia? Todos têm aflições, vocês vão ter. Mas tem um bom ânimo. Aí os legionários, é tudo de bom ânimo. É uma representação do Evangelho de Jesus Cristo. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, sejam solidários. Sejam compassivos. Coloque-se no lugar do próximo. E isso faz toda uma diferença. Lembre-se das pesquisas americanas que aumentam a imunidade da gente. Para finalizar o nosso trabalho, a gente não poderia deixar a imagem, por último, de Jesus Cristo. Cada um entende Jesus e vê Jesus do seu jeito. E ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente olhando o olhar de cada legionário, da alegria cristã, da alegria fraterna, e aí a gente vê Jesus olhando para cada um desses legionários. Segundo Públio Lentulus, Jesus tinha um olhar tão poderoso que quando ele resplendia, apavorava. E quando ele olhava com doçura, trazia felicidade plena. Jesus olhou para a mulher atormentada e disse, mulher, vais, não pequeis mais. O olhar de Jesus para o nosso irmão Zaqueu. Zaqueu, conhecido, má vida, cobrador de imposto, com a felicidade do cego Bartimeu, chegando para ele dizendo, eu fui curado. O profeta de Nazaré me curou. Como assim? A alegria estampada no olhar do cego Bartimeu que agora via através de Jesus Cristo. E aí, Zaqueu disse, eu preciso ver este homem. Eu preciso olhar para este homem. E ele baixinho, a multidão, 3 mil pessoas, cercando Jesus. Jesus passando pelo caminho, tinha uma árvore imensa. Zaqueu subiu na árvore. Jesus parou, olhou. E o olhar de Jesus. Zaqueu, desce daí. Você já está pronto. Hoje mesmo estarei contigo na tua casa. E Zaqueu deve ter descido e desabalado a carreira daquela árvore. O olhar de Jesus, ele quase despencou. E Zaqueu era Bezerra de Menezes. Jesus disse, você está pronto. Desça daí, o que você está fazendo aí? Desça para cá, o trabalho é aqui. E ele entendeu. Desde esse momento, transformou-se com a morte de Judas e Matias e posteriormente Bezerra. O olhar de Jesus para Lázaro. Lázaro, vem, sai dessa tumba, vem. Lázaro atado, mãos, pés, atadura no queixo, deitado lá naquela urna funerária, naquela tumba.
escutava a voz do seu grande amigo Jesus. Vem, Lázaro, vem! Como eu vou sair daqui se eu estou todo atado? Anjos, por certo, ajudaram Lázaro a se levantar do sepulcro, e a pedra aberta ele sai. E Jesus diz: Lázaro, estás liberto. Sai da escuridão, vem para a luz. O olhar de Jesus iluminou Lázaro profundamente. E a partir dali, ele tornou-se um cristão, seguidor e também orador de Jesus. Jesus, quando no Monte das Oliveiras, chegou Judas com aquela guarnição de soldados, e Jesus se antecipa, ele não era bandido, não precisava se esconder, se antecipa e diz: a quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Muitos tremeram, muitos soldados preparados da guerra caíram ao solo, e Jesus pergunta pela uma segunda vez: a quem buscais? E Judas então se aproxima e dá um beijo na face de Jesus. Jesus não poderia ser traído com o dedo em riste apontado: você é um infame, você é um ladrão. Não. Ele tinha que ser traído pelo gesto que representa amor. E aí Jesus diz, com aquele olhar, olhando para Judas: Judas, amigo, amigo. E a gente imagina a reação íntima de Judas com aquele olhar de Jesus. Depois, quando Pedro negou a Jesus, na terceira vez, no terceiro momento, quando ele ia negar, Jesus estava olhando para ele diante da prisão, das grades. E o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. E aí Pedro, com o olhar de Jesus, ele dizia: Pedro, independente do que você faça, eu amo você. Independente do que você diga, eu amo você. E Pedro compreendeu naquele olhar de Jesus todo o amor, todo o perdão, todo o universo pela frente de redenção. Jesus, quando estava descendo a Via Crucis, com aquele cavaleiro romano, naquele lindo cavalo branco, a dizer: se alguém tiver alguma coisa a favor do condenado, fale agora ou cale-se para sempre. Uma frase tão comum nos nossos ouvidos, por vezes, que a gente repete. E Maria Santíssima, olhava para aquela turba. Ninguém levantou uma palavra em favor de Jesus. Mas Jesus, com aquele olhar misericordioso, olhou para aquelas mulheres piedosas que vieram enxugar seu suor de sangue e disse: mulher, não chore por mim. Chorai por vossos filhos. Jesus, aos pés da cruz, crucificado, o bom ladrão, se é que tem um bom ladrão, Dimas, reconhece Jesus como Filho de Deus, o Salvador. Senhor, leva-me contigo para o paraíso. Jesus, acreditamos que pregado na cruz, já martirizado, olhou sim, olhou de lado e disse: Dimas, um dia estarás comigo no paraíso. Maria Santíssima diz: filho, filho, o que os homens te fizeram? E Jesus olha para aquela mulher e diz: Maria, mulher, agora ao teu lado está teu filho. João, eis aí agora a tua mãe. Jesus olhou para todos, até no momento da cruz.
e encerrando o olhar magnânimo, transformador, de alegria, de amor e de paz, Saulo de Tarso, pós-morte de Jesus, começou uma severa perseguição aos cristãos. Ia até Damasco para prender, condenar, no julgamento, decretar a morte de Ananias. E ele foi no seu garboso cavalo, com a proteção cavalaresca, chegando à entrada da cidade de Damasco, eis que um sol mais brilhante do que o sol, começou a dar forma diante de si. E ele, Saulo de Tarso, um exímio montador, ganhador de vários campeonatos de biga, ganhador inclusive dos soldados romanos, os mais preparados e os campeões. E ele, no seu orgulho majestoso, dominando o seu cavalo, aquela luz, sai uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Saulo literalmente cai do cavalo, cego pela luminosidade da luz que vinha de Jesus Cristo, ou por certo da tomada de consciência naquele momento. Saulo, ele era um orador fantástico. Ninguém conseguia ser melhor orador do que Saulo na tribuna. Mas ele não teve como dialogar com Jesus. Ele assumiu e perguntou: Senhor, o que devo fazer? O que devo fazer? Jesus, neste momento, em nossas vidas, nesse recinto, está olhando para cada um de nós e a gente está retribuindo o olhar de Jesus com aquilo que nós estamos comprometidos. Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo nos abençoe. Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual de Francisco de Assis, demais espíritos da campanha do Quilo, abençoe todos nós, nos enchendo sempre de muita paz e de muita alegria cristã. E a gente vai chegando ao fim de mais uma Semaleg, a mais uma edição. E com a promessa de voltarmos ano que vem, que já temos a data marcada, que é de 9 a 16, de 8 a 16, que é dia 8, nós vamos começar o ano que vem, 8 que é em março, que é dia das mulheres, vamos ter uma palestra justamente com a nossa amiga Ana, que vai ser em Olinda, né? Maria Madalena. E nós vamos fazer de novo. Então, é com muita alegria que nós terminamos, porque é a alegria de fazer a campanha do Quilo com Jesus. E nós vamos chamar a fazer a prece final a nossa amiga Luzinete Oliveira, nós que nos representa tão bem lá na Fraternidade Espírita como do Conselho. Por favor, amiga. Boa tarde, minha gente. Alegria, né? A mensagem de hoje foi alegria. E nós, particularmente, estamos muito alegres por estarmos aqui. É meu amigo Antônio Vicente, que conversamos muito quando ele ia lá em casa levar o jornal. Era Correio do Quilo. E ele ia pegar lá na minha casa os Correios do Quilo, as edições, para distribuir nos centros espíritas. E nós conversávamos muito quando ele chegava lá em casa. E é com alegria que, com certeza, ele está por aqui, assim como todos esses irmãos que foram citados, com exceção de seu Cícero. Seu Cícero está em Fortaleza. Mas pode estar dormindo. E desdobrou e veio. Ele está em Fortaleza, gente. Então, os demais, acreditamos que todos estão aqui, né? Compartilhando conosco dessa alegria
dessa satisfação de mais uma semana comemorativa para os legionários, porque essa semana é para os legionários, para aqueles que fazem esse trabalho de campanha do quilo, que leva essa mensagem de amor, de paz, de incentivo para o bem em todos os lares e a todas as criaturas que encontram. Então, parabéns à diretoria da Fraternidade, por ter comemorado mais um ano de Semana do Legionário, e que nós possamos estar sempre juntos, se não tivermos presencialmente, mas em pensamentos, realizando esse trabalho que é de grande importância para nossas almas. Eu sempre digo, nós só vamos saber a grande importância desse trabalho, que é ir às casas e levar a mensagem do Cristo e o incentivo às pessoas a fazerem o bem, quando nós chegarmos do outro lado, viu, gente? Agora, talvez a gente não veja tanta importância, mas vamos saber quando chegarmos lá. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar cada vez mais, que os espíritos amigos que nos acompanham sempre, possam estar sempre conosco, nos incentivando, nos dando bom ânimo, nos empurrando, para que a gente possa, nos tornarmos criaturas melhores. E também fazer com que as pessoas comecem a se melhorar, para que o nosso planeta saia dessa fase de expiações e prova e passe para a regeneração o mais breve possível. Estamos precisando disso. Estamos precisando de mais alegria, de mais prazer, de mais satisfação, de mais amor, um para com os outros. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos continuem conosco, nos ajudando, e que possamos ter muitas e muitas e muitas semanas do Legionário em nossas vidas. Muita paz e obrigada por tudo. E a gente aqui, enquanto Fraternidade, nós agradecemos a vocês daqui da casa. Muito obrigado. Vamos todos legionários bater palma em homenagem a essa casa que recebeu nós todos tão bem. Até a próxima edição. Do quilo eu sou legionário, até aprender. Sou legionário na campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário. Sou legionário na campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário. Campanha do quilo, pede auxílio em nome de Jesus. É Toninho.